Oi, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de hoje nós iremos falar sobre dois conteúdos. Iremos trabalhar na gramática, sujeito e predicado, que é a aula do dia 4/11, e iremos trabalhar também a ortografia, uso do porquê. Porquê com acento, porquê sem acento, porquê junto, porquê separado, referente à aula do dia 5 de novembro, ok? Então acompanhem comigo a explicação e fiquem atentos. Quarto ano, vamos falar então sobre sujeito e predicado e o uso dos porquês na parte da ortografia. Essa atividade está no seu livro didático nas páginas 265, 266, 267 e também nas páginas 270 e 271. Vocês irão acompanhar a explicação e posteriormente irão fazer as atividades das páginas respectivas. Então vamos compreender. Para que a gente possa identificar o que é um sujeito e o que é um predicado, nós precisamos identificar o que é uma frase e o que é uma oração. Então, o que é uma frase? Frase é uma unidade linguística com ou sem verbo, por meio da qual expressamos nossas ideias. Exemplo, feliz aniversário. Então, essa é uma frase que não possui verbo, tá? Agora, quando a gente fala de oração, o que seria uma oração? Não é aquela oração de igreja, não. É a oração que a gente se refere ao conteúdo de gramática da língua portuguesa. Então, nós falamos que oração é uma frase organizada em torno de um verbo. Então, toda vez que você tiver uma frase que possui verbo e que em torno dela tem uma organização de sujeito e de predicado, chamamos essa frase de oração. Exemplo. Por favor, façam silêncio. Qual é o verbo? Façam. E aí, a gente tem aí toda uma organização em volta desse verbo. Por isso, chamamos de oração. Quarto ano, sujeito. O que seria o sujeito? Sujeito é o ser que pratica a ação. Ou é o ser do qual se diz alguma coisa. Então, toda vez que a gente tiver uma frase, nós vamos identificar quem é o sujeito. Quem é o sujeito? É o ser que pratica a ação ou o ser da qual se diz alguma coisa. E na mesma frase, na mesma oração, a gente tem um predicado. O que é predicado? É tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. Então, eu tenho numa frase um verbo que se refere ao sujeito e tudo aquilo que se diz do sujeito a gente chama de predicado. As orações são constituídas quase sempre de dois termos que expressam o ser e o que se diz do ser, ou seja, de quem se diz algo ou do que se diz algo. Então, quando a gente fala o ser de quem se diz algo, sujeito. Quando a gente diz o que se diz do ser, o que a gente está falando do ser, a gente chama de predicado. Bom, uma regrinha básica para a gente conseguir sempre diferenciar o que é sujeito e o que é predicado é a gente utilizar essa palavrinha, quem. Então, sempre que a gente quiser separar quem é o sujeito e quem é o predicado, a gente vai fazer uma pergunta utilizando a oração. Então, eu tenho na frase, eu gosto de chocolate. Então, eu vou usar a palavrinha quem para saber quem é o sujeito. Então, eu pergunto, quem gosta de chocolate? E aí eu identifico, eu. Eu gosto de chocolate. Então, logo, eu é o sujeito nesta oração. E tudo aquilo que sobra dentro da oração, a gente classifica como predicado. Outro exemplo, Carlos andou 2 quilômetros de bicicleta. Quem andou 2 quilômetros de bicicleta? Carlos. Então, Carlos é o sujeito e o que sobra na frase a gente chama de predicado, ok? Essa é uma dica muito importante da gente utilizar a perguntinha quem para diferenciar o sujeito do predicado. Então, fica a dica aí. Outros exemplos de frases. Então, vocês vão observar nessas 3 frases que a gente pode ter o sujeito e o predicado em posições diferentes. Não necessariamente as primeiras palavras vão ser o sujeito. Vocês vão observar aí que o sujeito pode aparecer tanto no início, quanto no meio, quanto no fim das frases.
Então, na frase, as crianças brincavam despreocupadas, vou usar a dica. Quem? Quem brincavam despreocupadas? As crianças. Então, logo, as crianças é o sujeito. E o restante da frase é o predicado. Brincavam despreocupadas as crianças. Quem brincavam despreocupadas? As crianças. Então, as crianças é o sujeito e o que sobra é o predicado. Despreocupadas, as crianças brincavam. Quem brincavam despreocupadas? As crianças. Então, as crianças é o sujeito e o que sobra na frase é o predicado. Então, vocês podem observar nessas imagens que o predicado, ele pode vir todo juntinho, como ele pode vir separado. O importante é a gente diferenciar quem é o sujeito. Por isso, essa dica aí é essencial para separar o sujeito do predicado, ok? E aí, trabalhando a parte da ortografia, vamos falar um pouquinho sobre o uso dos porquês. Para isso, a gente precisa identificar que existem 4 porquês. O porquê separado, o porquê junto, o porquê separado com acento circunflexo e o porquê junto com acento circunflexo. Vamos identificar, então, a diferença desses 4 porquês. O porquê separado sem acento circunflexo é usado em frases interrogativas diretas ou indiretas. Exemplos: por que você não foi à festa? Por que Marta não quer ir à festa? Então, sempre usamos o porquê separado sem acento no início das perguntas, ok? Em perguntas, em frases interrogativas. Por que junto sem acento? É utilizado em resposta ou explicações. Então, sempre que alguém te faz uma pergunta, logo você responde. Então, quando você responde, você usa o porquê de resposta, que é o porquê junto sem acento. Porque eu estava passando mal. Porque ela está passando mal. Porquê separado com acento circunflexo? É usado no fim de frases interrogativas. Todo porquê separado, ele vai ser para pergunta. A diferença do porquê separado com acento e sem acento é que o porquê sem acento, ele vem sempre no início ou no meio das frases. Agora, o porquê separado com acento circunflexo, ele vai vir sempre no final das frases. Você não foi à festa por quê? Marta não quer ir à festa por quê? Então, sempre que aparecer no finalzinho da frase, ele vai ser acentuado com acento circunflexo. Já o porquê junto com circunflexo, ele tem um significado um pouquinho diferente. Ele possui um valor de substantivo na frase. Então, ele significa motivo ou razão. Para você diferenciar esse porquê do outro, você vai utilizar a palavra motivo ou razão na sua mente. Você vai substituir esse porquê por essa palavra motivo ou razão. Se a frase continuar com o mesmo sentido, significa que esse porquê é junto e acentuado. Se mudar o sentido da frase, significa que não tem acento. Então, não fui à festa, o porquê estava passando mal. Se eu coloco, então, a palavra não fui à festa, o motivo era porque eu estava passando mal, né? Então, quer dizer que o porquê tá certo. Marta não quer ir à festa, o porquê não está se sentindo bem. Qual é a razão da Marta não ter ido à festa? Qual é a razão dela não ter não ter ido nesta festa nesse dia? O porquê, o motivo, a razão. Então, esse porquê que explica, que substitui o substantivo, que indica um motivo, que indica uma razão, sempre vai ser junto e acentuado com circunflexo, ok? Recapitulando, então, porquê separado sem acento é utilizado em perguntas. Porquê junto sem acento é utilizado em respostas. Porquê separado com acento, utilizado em perguntas no fim das frases. E porquê junto com acento, possui o valor de substantivo e indica o motivo, a razão. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo
que é bem gostosinho aí de desenvolver. Agora, mãos à obra, podem fazer as atividades com bastante atenção. Até a próxima aula, professoras Luciene, Amori e Bia. Beijos, tchau, tchau. E aí, turminha, gostaram do conteúdo? Pratique bastante. Beijinho e até a próxima aula.